Olá pessoal, estudaremos a lei orgânica do município de Silva Jardim. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercício ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para venda simulados contendo questões autorais sobre essa temática. Para você ficar por dentro de todos esses lançamentos, tanto de vídeo quanto de material para venda, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a lei orgânica no município de Silva Jardim. O município de Silva Jardim faz parte do estado do Rio de Janeiro e é considerado uma pessoa jurídica de direito público interno. Bom, pessoas jurídicas, vocês estão acostumados a associar a empresas privadas, pessoas jurídicas são entidades, podem ser empresas, podem ser organizações, sociedades, enfim, que tem ali direitos e deveres, obrigações, atende à regulamentação, às normas legais. Mas as pessoas jurídicas, elas podem também serem públicas, tá? Então podem ser pessoas jurídicas de direito público, que são os entes federativos, tá? Como a União, o Estado, o DF, os municípios ou territórios, até mesmo a administração pública indireta, como as autarquias, tá? Então fazem parte do direito público interno. Não é externo, não tem nada a ver com o direito internacional, tá? Portanto, classificamos o município de Silva Jardim dessa forma: pessoa jurídica de direito público interno. E possui autonomias: autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. A autonomia política refere-se ali à questão de você ter autonomia, no caso de Silva Jardim, o município ter autonomia em relação à questão da governância, administrar e governar de acordo com o seu plano de governo, atuando de forma política, executando os seus projetos que fazem parte de um programa governamental. Nós temos também a autonomia administrativa. A autonomia administrativa refere-se ao gerenciamento da coisa pública, gerenciamento, administração, gestão dos atos administrativos, efetivação dos atos administrativos, execução dos projetos, organização interna, sempre em concordância com a lei. Há também a autonomia financeira. A autonomia financeira refere-se à questão do orçamento, a questão do destino da verba pública, que é recolhida através de tributos e taxas que são pagas pelos eleitores do município de Silva Jardim, tá? Então, esse dinheiro público, que faz parte dos cofres públicos, ele terá diferentes destinos, tá? Em relação à maquinaria pública, e tem que ser respeitado isso. Então, a município de Silva Jardim tem autonomia para poder gerenciar isso, claro que sempre dando transparência, sempre fornecendo informações à sua população. E também a autonomia legislativa, que tem a ver ali com a elaboração de normas, elaboração de resoluções, de atos administrativos, de leis, de decretos, para poder gerenciar e normatizar a administração pública. O que são bens do município? São as coisas móveis e imóveis, tá? Então, são bens móveis, aqueles que podem ser deslocados, e bens imóveis, aqueles que não podem ser deslocados, Por exemplo, uma praça, uma igreja, logradouro público, Nada disso pode ser deslocado. Direitos e ações também são considerados bens do município. Então, o bem não é só algo concreto, algo palpável, mas também são direitos e ações, relacionados aos serviços prestados por Silva Jardim. São símbolos do município. O que representa o município de Silva Jardim? O seu brasão, a sua bandeira e o seu hino, que são ali representativos da cultura, são elementos, trazem ali elementos culturais e históricos de Silva Jardim. A sede do município de Silva Jardim dá-lhe o nome e tem categoria de cidade, enquanto a sede do distrito tem categoria de vila. Então, a sede de Silva Jardim chama-se Silva Jardim e a sede é a cidade de Silva Jardim. Enquanto que a sede do distrito, que é outro tipo de organização do território, ela é categorizada como sendo vila, tá? Então, a sede do município é a cidade, a sede do distrito é a vila, e a sede do município, que é categorizada como cidade, chama-se Silva Jardim.
Bom, todos têm o direito de participar, nos termos da lei, das decisões do poder público municipal, em qualquer poder ou nível da administração pública, exercendo a soberania popular, entendendo que o poder vem do povo, a origem, a fonte do poder é o povo, o poder emana do povo. Então a gente tem que exercer a nossa soberania. Então a vontade do povo tem que ser soberana, tem que se sobrepor. A vontade do coletivo tem que se sobrepor ao individual, tá? Então, exerce como essa soberania? Através do sufrágio universal, que é o pleno direito ao voto, é você exercer o seu direito ao voto, que é um voto secreto, direto, secreto e igualitário. Então, você vota diretamente no candidato que você considera que vai te representar, ele é secreto e também é igualitário, todos têm direito ao voto. Bem como também você exerce a sua soberania através do plebiscito. O referendo também não está escrito aqui, mas o plebiscito e o referendo, que são formas de consulta popular. É você consultar a população em relação a determinada matéria de lei, pedir a opinião da população, recolher se ela concorda ou discorda de determinada matéria. E também através da iniciativa legislativa popular. O que é isso? É quando o povo elabora um projeto de lei e envia esse projeto de lei para a Câmara Municipal para que ela aprecie, para que ela aceite ou não isso, para que dê continuidade ou não a esse projeto de lei. Para isso tem que ter ali um mínimo do eleitorado que vai assinar esse projeto de lei, tá? E também uma outra forma de você exercer a sua soberania popular, do povo exercer a sua soberania, é através da cooperação das associações representativas, tá? Associações de classe, grêmios, tá? São pessoas que se reúnem, que têm ali uma organização própria, que deliberam sobre assuntos, que discutem sobre assuntos, que conseguem ter um canal mais direto com o poder público, tá? Que representam a população. Bom, o município garantirá a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos. Então, o município ele tem que garantir que os direitos dos cidadãos sejam de fato efetivados. Garanta isso, assegure que os direitos em sua plenitude eles sejam efetivados, sejam direcionados a quem é de direito, que somos nós, que somos cidadãos, no caso, né, do município de Silva Jardim, que é o que a gente está estudando aqui. Vamos falar agora da divisão administrativa do município de Silva Jardim. O território do município ele vai se dividir para fins administrativos. A divisão é para que cada parte daquele território tenha mais autonomia no gerenciamento, na sua organização, no gerenciamento dos seus atos administrativos, da execução dos seus atos administrativos. Como é que se divide um território administrativamente? Divide-se em distritos, que serão organizados, suprimidos ou fundidos. Você pode simplesmente, o poder público pode julgar que aquele distrito não tem mais por que existir, porque tem um eleitorado muito baixo, porque não tem ali uma escola pública, porque ele não tem um sistema de saúde, tá? Não tem um cemitério, tem que ter ali, a gente vai ver que tem que ter um mínimo de situações para poder justificar a criação de um distrito, tá? Então, o distrito ele pode ser suprimido, ele pode deixar de existir, ele pode ser reorganizado, ele pode ser fundido, você pode fundir 2 ou mais distritos. O poder público só consegue fazer isso após consulta plebiscitária à população diretamente interessada. Então, vai consultar a população e vai pedir a opinião da população, do eleitorado de Silva Jardim, se ele concorda ou não com a supressão, com a adição, fusão, ou com a reorganização ou criação de um distrito. E já vimos, né, que o distrito ele tem um nome, terá o nome da sua respectiva sede, e a categoria do distrito será a vila, diferente da categoria do município, que é a cidade. E afinal, quais são as condições, quais são os requisitos para que o poder público consiga criar um distrito? Tem que ter população, eleitorado e arrecadação não inferior à 5ª parte exigida para a criação de um município. Então você pega ali o valor que espera para a criação do município, não pode ser menos do que 1/5 deste valor. Além disso, tem que existir na povoação sede pelo menos 50 habitações, 50 moradias. Tem que ter escola pública, tem que ter posto de saúde, tem que ter posto policial. Vamos fazer uma questão que eu consegui da própria banca e BDO, que está organizando o concurso de Silva Jardim.
Uma questão que eu não precisei nem adaptar, porque ela foi direcionada para o município de Silva Jardim, tá? Então vamos à leitura desta questão. Lembrando que em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais sobre essa temática, assim como sobre o Estatuto dos Servidores de Silva Jardim, sobre a Agenda 21 e também sobre conhecimentos gerais. Quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. Bom, sob a luz da lei orgânica do município de Silva Jardim, a soberania popular poderá ser exercida através dos seguintes instrumentos, exceto, letra A, cooperação das associações representativas das convenções internacionais devidamente inscritas no município, letra B, através do voto direto, secreto e igualitário, letra C, por iniciativa legislativa popular, letra D, por plebiscito. Nós acabamos de ver isso, né, que o povo, a decisão, a vontade do povo tem que ser soberana, né? E que o povo exerce essa soberania através do sufrágio universal, né? Exercendo seu pleno direito ao voto esse direto, secreto e igualitário, como está na letra B, também através de plebiscito, como está na letra D, também através de iniciativa legislativa popular, quando o povo, né, uma parte da população, do eleitorado, elabora um projeto de lei, como está na letra C. Essa cooperação de associações representativas, até aí, estava certo. Só que tem que ser cooperação de associações que sejam representativas do município, tá? E não de convenções internacionais. Isso não tem nada a ver. Convenções internacionais não tem nada a ver aqui. Bom, vamos falar agora das competências de Silva Jardim, competência municipal. Legislar sobre assuntos de interesse local. Se o assunto é de interesse local, evidentemente que quem vai legislar será o município. Se o nível de abrangência aumentar, o assunto é de interesse estadual, vai ser o estado, né? O assunto é de interesse nacional, aí vai ser a União, tá? Então, se o interesse é local, quanto menor o nível de abrangência, você tem ali a atuação do município. Também suplementar a legislação federal e estadual no que couber, suplementar, suprir. Caso exista uma lacuna, uma ineficiência em relação à atuação da legislação federal e estadual, o município pode sim suprir essa deficiência. Também elaborar e executar o plano diretor, que é um instrumento de organização do solo urbano. Também manter a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Também programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, tá? Então, manter a cooperação técnica e financeira. A gente sabe que os poderes, eles são independentes, mas eles têm harmonia, eles têm que dialogar entre si. E aí existe sim essa atribuição de que o município ele tem que manter ali aquele elo entre União e Estado. O município fica ali, ó, ele é a parte, vamos colocar assim, ele é a parte que está mais em contato com o povo, tá? Porque ele age localmente, então ele faz essa mediação ali, essa cooperação também da União e do Estado, tá? Mantendo sempre esse elo firme entre os entes federativos. Cooperação técnica e cooperação financeira. E também programas envolvendo educação. Lembrando, né, que segundo a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que compete ao município oferecer com prioridade o ensino fundamental, que é a segunda etapa da educação básica. Então o município ele vai oferecer, né, de forma prioritária o ensino fundamental, e também temos ali a educação pré-escolar, que faz parte, né, da primeira etapa da educação básica, né, que é a educação infantil, que é dividida em creches e pré-escolas, tá? Então compete ao município, né, oferecer programas de educação pré-escolar, que faz parte da educação infantil e também do ensino fundamental. Também elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos. Esse orçamento ele vai conter ali direcionamento, estratégias, né, em relação às demandas sociais, como é que vai ser direcionado a verba pública, né, a longo e médio prazo, pensando na arrecadação, né, pensando nas políticas públicas. Também compete a Silva Jardim instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, tá? Então, instituir um tributo ao eleitorado, isso é uma competência do município, né? E também criar uma forma ali de arrecadar isso, tá? E também aplicar rendas, direcionar rendas, aplicar para algum projeto, por exemplo. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Então, vai instituir ali uma tarifa, um tributo, mas vai criar formas de fiscalizar e cobrar isso,
Tá? Por exemplo, o transporte público, ele costuma ser um serviço que acontece via concessão, né? Que é uma empresa que ela executa essa tarefa, mas esse serviço é um serviço público. Então, compete sim ao município, né, fiscalizar e cobrar dessas tarifas, cobrar que essas tarifas, esses preços estejam sendo arrecadados. Dispor sobre a organização, administração e execução de serviços locais. Então, um serviço local, um comércio que acontece ali no município de Ciba Jardim, uma feirinha que acontece ali, tudo isso o município vai tratar em relação a como organizar isso, horário de funcionamento, por exemplo, como é que está sendo a execução dessa feira, quais são os melhores dias para que ela aconteça. Então, isso que vai cuidar disso vai ser o município. Também dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos, tá? Então, alguns bens públicos eles são alienáveis. Ou seja, você consegue transferir para um terceiro, você consegue doar, você consegue repassar esse bem público. Então, Ciba Jardim vai dispor sobre a administração, né, e utilização e alienação desses bens. Também organizar o quadro, estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos, né, os servidores que fazem parte do quadro de funcionários de Ciba Jardim. Então, compete a Ciba Jardim organizar esse quadro, estabelecer que o estatuto ele seja obedecido, auxiliar em atividades de defesa civil, inclusive no de combate, de combate a incêndios e prevenção de acidentes naturais. Por exemplo, se o município está numa situação alarmante em questões de chuva, então o município está num estado de alerta por conta das chuvas que estão acontecendo ali. Então, compete ao município criar ali medidas para poder reduzir, diminuir as chances de acidentes, né? Por exemplo, criar formas de escoamento para poder reduzir o volume de água que fica, né, retido na via pública. Fazer um constante monitoramento dessas chuvas junto, né, às instituições meteorológicas, né, e repassar essas informações à população, enfim. Então, compete, né, ao município cuidar dessas questões. Também promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento, da ocupação do solo urbano e do zoneamento do solo rural. Então, que vai cuidar, né, do ordenamento do território, né, a questão da ocupação do solo, planejamento e controle do uso do solo, vai ser o município. Também conceder e renovar licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, estabelecimentos industriais, diferentes tipos de estabelecimentos, né, que estão presentes no município, né? Então, quem vai emitir a licença para que aquele município consiga se instalar e consiga funcionar é a Prefeitura de Ciba Jardim. Também cassar a licença caso aquele estabelecimento esteja funcionando em desacordo à lei, esteja prejudicando a saúde, o bem-estar da população, o sossego, a segurança, esteja emitindo um ruído muito acima do estabelecido, está liberando substâncias que podem prejudicar o solo, né, podem contaminar o solo ou até mesmo a saúde humana ou de outros seres. Enfim, que estão agindo em desacordo, né, com as normas da vigilância sanitária, com a questão do destino do lixo. E aí, a prefeitura ela vai cassar essa licença, tá? Também estabelecer servidões administrativas. É quando o poder público ele restringe uma propriedade privada de um terceiro por conta de algo que é de interesse maior, que é de interesse público. Tá? Então você restringe ali, garantindo que a devida, né, respeitando os direitos do proprietário afetado, indenizando. Por exemplo, ali naquela residência, naquele território, atravessa um cabo e esse cabo ele tem que passar por ali. Então aquela residência, aquele território vai servir ao poder público, ele vai deixar passar aquele cabo. É um exemplo, tá? Existem outras formas de também ter servidão pública. Por exemplo, um imóvel, uma casa, que naquela casa tá ali a placa da rua, né? A placa ela tá presa, ela tá aderida ao muro de uma casa, de uma residência que não é do poder público, é de uma pessoa. Então, compete à Prefeitura de Ciba Jardim estabelecer casos de servidão administrativa. Também compete à Prefeitura adquirir bens, inclusive mediante desapropriação,
A desapropriação tem uma lógica parecida com a servidão. A servidão, só que a servidão administrativa, aquele bem não deixa de ser daquele proprietário. A desapropriação não. É quando o poder público ele intervém em um bem privado. Ele toma para si aquele bem privado e indeniza, né, aquela pessoa, né? Também porque é uma questão maior, uma questão de interesse público, né, de utilidade pública. Regular a disposição, o traçado, as demais condições dos bens públicos e do uso comum. Então, compete à prefeitura, né, cuidar dessa questão do traçado, né, da questão organizacional dos bens que fazem parte ali do município, que sejam de uso comum, ou seja, do uso do coletivo, como uma praça, como uma rua. Também disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. A prefeitura ela determina qual é o máximo de tonelagem, né, que um veículo pode transportar, de modo que não tenha ali a chance de algum tipo de acidente, tá? Então, isso também é uma atribuição municipal. Também sinalizar as vias urbanas, as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Então, a questão da sinalização das vias também é uma competência do município. Promover a cultura e a recreação. Também estimular a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive artesanal. Tá? Então, estímulo a atividades agropecuárias, ou seja, atividades agrícolas, cultivo de algum produto. Também ordenar as atividades urbanas, fixando condições horárias para funcionamento de estabelecimentos, né? Então, eu já tinha até falado sobre isso, né? A prefeitura ela vai determinar os horários de funcionamento de estabelecimentos. Também regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Tá? Então, os anúncios que vocês veem espalhados pela cidade, eles são regulamentados, tá? Uma pessoa simplesmente chega lá e coloca, não, tá? Ela tem que ser licenciada, ela tem que obter uma licença para isso, tá? Então, a prefeitura ela vai regulamentar essa questão da fixação de cartazes e anúncios. Também prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. Então, a questão do oferecimento de assistência médico-hospitalar é uma competência da Prefeitura de Silva Jardim. Ela pode fazer isso utilizando seus próprios recursos públicos, ou pode estabelecer contratos, convênios, parcerias com outras instituições. Também organizar e manter os serviços de fiscalização. Instituir a guarda municipal, que vai cuidar da questão do ordenamento público, tá? Manter a ordem social. Também regulamentar, autorizar e fiscalizar a construção de prédios residenciais ou comerciais, que estejam de acordo com as condições sanitárias e de segurança. Também executar obras, tá? Construção de prédios, parques, jardins, cobertura, conservação, pavimentação de logradouros, drenagem pluvial. Então, a execução de obras é uma competência do município. Vira e mexe, vocês veem na cidade de vocês. Tá tendo obra na cidade, né? Estão ali, tá tudo emburacado, né? Então, tô mexendo em tudo, tô mexendo nas calçadas. É uma competência, assim, do município. O município tem que prover isso. Também dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias daqueles que são apreendidos em decorrência de transgressão, né? Então, aconteceu uma situação de algum animal, ele foi apreendido porque estava no tráfico ilegal de animais. Então, esse animal foi apreendido pelo poder público, né, pela polícia. E aí, esse animal e também mercadorias, elas serão a questão de onde que eles serão, né, dispostos. Essas mercadorias, esses animais, isso é uma competência do município estabelecer isso. Também estabelecer e impor penalidades por infração. Também organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão, alguns serviços, né? Eu até já adiantei para vocês, um dos serviços é o serviço de transporte público, né? Que é um serviço essencial que normalmente acontece via concessão. Também serviço de táxi, abastecimento de água, esgotamento sanitário, mercados, feiras, matadouros, cemitérios, serviço funerário, iluminação pública, limpeza pública, coleta e destinação de lixo. Tudo isso faz parte ali de serviços que serão organizados e serão oferecidos pela prefeitura. Também assegurar a expedição de certidões, que serão requeridas as repartições administrativas municipais, seja para defesa de direito, um cidadão foi lá e solicitou uma certidão, porque ele precisa para poder se defender de algo que ele está sendo
questão judicial que ele esteja passando. Ou ainda esclarecer alguma situação, ele precisa esclarecer determinada situação, ele tem direito a isso, tá? Agora, nós vamos ver as competências comuns de Silva Jardim. Comuns com quem? Comuns com os demais entes federativos, tá? Com a União e com os estados, tá? Então, competência comum trata de assuntos que são de interesse de todos, tá? Não é algo que acontece somente a nível local, é de interesse de todos. Então, quais serão essas competências comuns? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas, conservar o patrimônio público. Então, cuidar que as ações elas estejam em concordância com a lei, estar sempre em concordância com a lei, isso é uma incumbência, isso é uma atribuição de todos. Não é só o município que tem que agir de acordo com a lei, não. Também saúde, assistência pública, proteção das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Mais uma vez, isso também não é uma atribuição somente a nível local, não. É uma atribuição que ela é comum. Também proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens, sítios arqueológicos. Proteger o meio ambiente, proteger bens que tenham ali um valor histórico, um valor cultural, que falem sobre a cultura daquele povo, né? Que represente a cultura daquele povo. Também proteger documentos que tenham ali um valor histórico. Tudo isso é uma competência que não é só do município, é uma competência comum. Também impedir a evasão, destruição, descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Impedir com que aquelas obras, aqueles bens, eles se tornem descaracterizados, que eles percam ali a sua essência. Eles têm ali uma característica própria que não pode ser perdida. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. O meio ambiente é de todos, compete a todos os entes federativos promover essa proteção. Preservar a floresta, fauna e flora, proteger animal e vegetal, também uma competência que é de todos. Organizar o abastecimento alimentar, estimular a produção agropecuária e outras atividades econômicas, inclusive artesanal, uma competência que ela é comum. Combater as causas de pobreza e fatores de marginalização. Questões envolvendo pobreza, questões envolvendo desigualdade social é de interesse de todos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. Também tem a ver aqui com o meio ambiente, né? Exploração de recursos oferecidos pela natureza. Então, o uso desses recursos, a exploração desses recursos, a pesquisa desses recursos, compete a todos, é uma competência comum. E estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança de trânsito, também é uma competência comum. Ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-las à realidade local. Então, aquilo que eu falei de suplementá-la, ele pode suprir a legislação federal e estadual, caso seja necessário, caso haja uma deficiência. E sim, pode adaptar a sua questão local, suas especificidades. Vamos falar aqui de vedações, o que é proibido ao município de Silva Jardim. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, manter com eles seus representantes em relações de dependência ou aliança, ressalvado o caso de interesse público. Bom, o Estado, ele é laico, mas as pessoas são livres para poder ter os seus cultos, né, manifestar a sua crença. Elas podem fazer isso, elas podem se organizar. No entanto, o município ele não pode manter uma relação ali de intimidade com nenhum representante de nenhuma instituição religiosa, a não ser que seja por um interesse público maior, tá? Então, e assim como o município também não pode impedir que a pessoa estabeleça seu culto religioso, nem pode impedir o seu funcionamento, criar alguma situação constrangedora, nada disso pode acontecer. Recusar a fé aos documentos públicos. Recusar a fé é você tirar a fé que um documento público ele tem por si só. A partir do momento que o documento ele se torna público, ele já tem a sua validade, ele já tem a sua veracidade. É o poder público dizer que aquilo que ele publicou não tem veracidade, que não tem fé. Ele não pode fazer isso. Também criar distinção entre brasileiros ou preferência entre pessoas. Não pode criar distinções, tem que atender ao princípio da isonomia. Também não pode subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres propaganda político-partidária ou de fins estranhos à administração. Tá? Então não pode ali financiar, patrocinar, por exemplo, algum político numa campanha eleitoral utilizando dinheiro público, né? Isso não pode, ou qualquer outra finalidade seja estranha à administração. Também manter publicidade de atos, propaganda de obras e serviços de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo, de orientação social
ou que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou serviços públicos. Então, o município ele não pode manter ali nenhum tipo de obra, nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de propaganda que não tenha uma finalidade bem específica, que é de educar, orientar e informar. Se não tem nenhuma dessas finalidades e ainda por cima cria uma situação de promoção pessoal para promover alguém, promover um político, por exemplo, isso não pode, é vedado. Também outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas, a não ser por interesse público justificado e após autorização legislativa. Autorizar isenções e anistias fiscais, autorizar ali que um perdão de alguma dívida, autorizar isenções, que alguém fique isento de pagar alguma taxa, alguma tarifa, a não ser que tenha um interesse público justificável e que tenha autorização legislativa para isso. Também não pode exigir ou aumentar tributo sem que a lei estabeleça. Para aumentar uma taxa, um tributo, um imposto, a lei tem que estar estabelecendo isso, tem que estar escrito isso em lei. Também instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por ela exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Criar distinções entre contribuintes, isso não pode. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, estabelecer que uma instituição ela pague mais e outra pague menos, porque ela vai ter um destino que é para a prefeitura, então ela vai pagar menos. Não, tem que obedecer ali a questão da licitação, o contrato público, tem que vencer o processo licitatório, tá? Então isso é proibido, estabelecer esse tipo de diferença tributária. Também cobrar tributos e utilizar tributos com efeito de confisco. Por exemplo, é o poder público se apropriar de algum bem de alguma pessoa por conta dela estar ali em dívida com alguém, estar numa situação de dívida, né, endividada. É o Estado se apropriar de um bem de um particular, para poder cobrar uma dívida. Então, essa questão também não pode. Também instituir imposto sobre patrimônio, renda, serviço da União, Estado e outros municípios, relacionados a templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, também livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Então, instituir impostos sobre essas situações específicas, tá? Funcionamento de templos, patrimônio, renda, serviços de partidos políticos e livros, impressão de papel destinado ao poder público. Então, instituir imposto sobre isso também não pode, é vedado. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo, né? Eu darei continuidade num próximo vídeo. Também eu consegui uma questão da própria Banca BDO, também direcionada ao próprio município de Silva Jardim, eu não precisei nem adaptar. Cabe ao município de Silva Jardim, no exercício de suas competências, organizar e prestar diretamente sobre o regime de concessão ou permissão os seguintes serviços, exceto: letra A, serviço de táxi, fixando as respectivas tarifas, serviço postal, cemitério e serviços funerários, mercados, feiras e matadouros locais. Nós vimos na competência no município que ele tem sim oferecer alguns serviços, como de transporte coletivo, serviços de táxi, como está na letra A, abastecimento de água, esgoto sanitário, mercados, feiras e matadouros, como está na letra D, cemitério, como está na letra C, né, cemitério e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, coleta domiciliar, destino do lixo, serviço postal não, tá? A letra B é a exceção e a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem várias playlists que podem ser interessantes para o seu estudo. Tem playlist de legislação educacional para a galera de educação, playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente, de noções de administração pública, simulados de português, de fundamentos de educação, enfim, beleza? É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.